É agora também nossa convidada, Cristina Camilo, Presidente da Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Queria também saber a sua opinião, uma vez que este é um assunto que divide não só médicos, mas também os pais. Concorda com esta vacinação da forma como foi agora anunciada em Portugal? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite por estar aqui. O meu papel aqui é, como disse, Presidente da Sociedade de Cuidados Intensivos e, portanto, o objetivo é mostrar dados concretos, reais, do nosso dia-a-dia, do nosso trabalho. Eu sou pediatra intensivista, trabalho numa unidade de cuidados intensivos pediátricos e, portanto, tenho a experiência, não só como médica a tratar diariamente de doentes em cuidados intensivos, mas também como Presidente da Sociedade num trabalho muito extenso que tivemos de tentar reunir mais fidedignamente possível os dados em cuidados intensivos. E com esses dados e com a sua experiência, as crianças devem ou não ser vacinadas da forma como agora está a ser decidido? Certo. Eu vou começar porque eu penso que nem toda a gente tem tido acesso a estes dados, pelo menos não têm sido veiculados de uma forma muito clara, e eu acho que é importante esclarecer as pessoas que, em relação ao internamento em cuidados intensivos, nomeadamente, e agora que estamos a falar nesta faixa etária dos 5 aos 11 anos, o que tem acontecido é que internamento de doença Covid aguda, desde o início da pandemia até agora, foram 4 doentes. 4 doentes, desses 3 com comorbilidades importantes. Portanto, como é óbvio, é um número que é importante. Reduzido, cada criança... Que eu há pouco contrapus com o outro convidado. Cada criança conta, mas na globalidade, e o colega teve a amabilidade de falar nos 68 mil, eram dados que nós não tínhamos disponíveis, nós só temos tido os dados que a DGS vai lançando publicamente e, portanto, não tínhamos exatamente esta faixa dos 5 aos 11. Agora que o colega disse, mais uma razão para mostrar que numa incidência de 0,04% de internamentos em cuidados intensivos por doença Covid, e aqui até estou a englobar a doença Covid aguda como aquele síndrome inflamatório multissistémico que se tem falado muito, que é o que na realidade tem dado mais internamentos às crianças, 0,04% é, como volto a dizer, cada criança conta, mas no global é um número muito reduzido. E assim sendo, sua opinião, faz sentido partirmos para esta vacinação, porque temos aqui duas razões. Por um lado, proteger as crianças e proteger os outros, com quem as crianças vivem. Exatamente. A DGS é soberana e, portanto, as decisões que vão sendo tomadas agora... Não, mas eu quero só a sua opinião até pela prática. Pela minha opinião, neste caso, Cristina Camilo, pediatra, opinião pessoal, quer pelos números que nós, Sociedade de Cuidados Intensivos Pediátricos, temos, é que vacinar todas as crianças saudáveis, dos 5 aos 11 anos, por uma questão de proteção pessoal para as crianças, não é uma razão atualmente evidente, na medida em que as crianças, penso eu, que tem sido, e espero que seja cada vez mais o conhecimento público, que têm uma infecção, a maior parte das vezes, ligeira, ou assintomática mesmo, e, portanto, nomeadamente em relação a cuidados intensivos, a doença grave é ínfima. E, portanto, mas nessa perspectiva... Aqueles seus colegas que dizem, e há pouco também o seu colega que aqui esteve disse isso, será mais grave se a criança não estiver vacinada e desenvolver uma dessas doenças provocada pela Covid. Apesar dos números provarem que tem sido pouco Neste casos. momento, o que nós temos como provas é que a vacinação não previne a infecção. E temos tido isso nas várias faixas etárias e, portanto, na realidade, não me faz pensar que na faixa etária dos 5 aos 11 vai ser diferente. Portanto, deixe-me perguntar-lhe, sendo assim e com as reservas que explicou, que vacinação defenderia nesta altura para as crianças em Portugal? Eu volto a dizer que a minha opinião... A DGS a sua opinião, a minha opinião neste está. momento, e considerando que as crianças que tiveram maior gravidade de doença eram crianças com comorbilidades, portanto com doenças crónicas importantes, penso que nessas faz algum sentido considerar vacinar à semelhança dos outros grupos etários onde isso também foi discutido. Só os que tivessem essa doença Neste associada. momento, com os dados que temos, à luz dos conhecimentos científicos que dispomos, vacinar crianças saudáveis para uma vacina que não é eficaz na prevenção da infecção. Não sabemos ou não se é eficaz e por quanto tempo a prevenir. Ou seja, se estamos com adultos a serem vacinados várias vezes, provavelmente as crianças também vão precisar. Portanto, a minha opinião, e volto a expressar, é a minha opinião pessoal, claro, baseada nos dados do trabalho diário numa unidade de cuidados intensivos e aquilo que a Sociedade de Cuidados Intensivos apurou, é que o número de crianças gravemente doentes com Covid dos 5 aos 11 anos é uma percentagem muito... muito... não justificava Exatamente. uma vacinação em massa. Eu penso... Só para concluirmos, é por isso só ou também por eventuais efeitos secundários que receia vir na vacina? Pronto. Eu não sou, e volto a dizer, houve uma comissão técnica que avaliou essa situação, há uma comissão técnica de vacinas, há toda uma entidade oficial e, portanto, eu, na realidade, não estou aqui de todo a contrapor opiniões balizadas de pessoas que estiveram com toda a informação disponível e reunidas nesse sentido.
O que eu tenho é os números reais dos cuidados intensivos. E nesse sentido... E nesse sentido, penso que as crianças não estão a ficar gravemente menos mais. Claro que, atenção, e isto já foi veiculado, quer pelo Colégio de Pediatria, por outras entidades, por outros colegas meus, em qualquer altura, que a situação, que a doença aguda Covid mude na faixa etária pediátrica, como é óbvio, tudo isto pode mudar. Poderá ser avaliado. Mas à luz dos conhecimentos científicos e a evidência Fico prática, penso que não. Doutora Cristina Camilo, muito obrigado. Nada, muito obrigado eu.